Shalom, queridos. Muito bom dia. Estamos na carta de Hebreus e tem sido maravilhoso. E nessa manhã não será diferente. O Senhor tem uma palavra para o seu coração para edificar altares para Ele, altares para Deus, aonde nada pode destruir nem modificar o que Ele tem para você. Nessa manhã, que o Senhor possa estar abrindo o seu entendimento para a palavra que será liberada e trazendo sobre a sua vida a mente de Cristo, estabelecendo a cada dia para que você possa crescer nele, conforme a sua estatura e plenitude. Você que está chegando por aí agora, já pode ir compartilhando essa live com mais pessoas. Alguns já estão vindo da oração de quebra de altares, que nós estamos fazendo toda manhã, 5h55. Então, obrigado por você estar novamente aqui, grato pela sua vida, que o Senhor possa abençoar você. Então, compartilhe aí com pelo menos 7 pessoas, pessoas que você ama, com seus grupos, para que eles possam também ser alcançados por essa palavra poderosa. Hebreus 12. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Você já percebeu que nós lemos muitas vezes esses versículos e não entendemos? Ou nem lemos? Olha só, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Que nuvem de testemunhas é essa, queridos? Que nuvem ele está falando aqui? Segundo Crônicas 7, 1, vai falar: acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. A glória do Senhor encheu a casa. Dando vontade de espirrar. Deixa eu ver outro texto para você aqui. Mas é esse mesmo aqui, 2 Crônicas 7:1. Tem outros, mas não me lembrei agora de cabeça aqui. Olha só. Existe algo chamado nuvem de testemunhas, né? E essa nuvem de testemunhas, queridos, é o peso da glória de Deus. Agora, existe a Shekhinah, que é a presença manifesta. E existe a glória, que se não me engano é Kavod. Deixa eu aqui. Quando a gente não se prepara para essas coisas. Isso, é Kavod. Kavod se escreve com K, né? E D mudo no final. Kavod. Que é o peso da glória, da presença, né? Da presença, não, da glória divina. Então, o peso da glória divina. Ou do esplendor divino. O interessante é que essa nuvem de testemunhas, como falar isso aqui para não te dar pânico e não te confundir? São pessoas. A glória de Deus, o Kavod, quando desce, é a presença dele, é marca Shekinah. Shekinah é a presença do Eterno, em certa manifestação, não no todo, porque nós seríamos consumidos. A Shekhinah. Shekhinah, então, ela vem. Mas a Kavod é quando Deus desce no lugar com a sua glória. E todas as pessoas que estão com ele vêm junto. Como assim? Você foi ensinado que quando a pessoa... Alguns foram ensinados que quando a pessoa morre, ela fica dormindo. Isso aí é frequente, que se chama a teoria do sono da alma, né? Parece que a igreja adventista propaga muito isso aí. Não é real. É uma teoria teológica. Outros foram ensinados que quando a pessoa morre, vira uma estrelinha. Já viu isso? E eu estou falando, isso é crença popular, mas eu vejo isso
Em igrejas, pessoas dizendo, meu avô tá ali, minha avó. Aí perde um pai, virou uma estrelinha, tá? Isso não tem nem base teológica nenhuma. Mas agora eu vou dizer para você, todos aqueles que serviram ao Senhor, que cumpriram o seu propósito, estão na nuvem da glória, da presença. Quando desce essa presença numa casa, existem muitas manifestações. Se não me falha a memória, eu falei sobre a nuvem de glória ou a nuvem de testemunhas num café com o pastor. Procura lá. Se não foi no café com o pastor, eu tenho alguma coisa gravada sobre isso. Então, todos aqueles que morrem no Senhor e que cumprem o seu propósito, que são chamados para um grande propósito, eles fazem parte de um júri também no tribunal celestial. E é muito profundo essa questão do mundo espiritual aí, para que a gente compreenda. Então, nós temos que, tem uma nuvem de testemunha, nós estamos rodeados. Não é só uma expressão dele estar dizendo assim, ele acabou de falar no capítulo 11 que tem um monte de pessoas que morreram. E daí como que ele diz que eles estão rodeados de tão grande nuvem de testemunha? Não, é uma expressão que ele está falando assim, o testemunho que essas pessoas deram nos rodeiam. Não é só isso que Paulo está falando. Ele está falando uma presença que nos observa. Então é muito poderoso isso. Mas eu vou parar por aqui para nós não começarmos uma imersão nessa manhã. Capítulo 2, versículo 2, capítulo 12. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então nós temos que continuar nossa carreira, sabendo que há pessoas que entregaram sua vida aqui para que nós, porque fica sem sentido você imaginar que Abraão não tem nenhuma participação mais na história dessa terra, sendo que a promessa foi feita a ele. E como que ele não vai ver isso acontecendo? Se a promessa que uma grande nação ia acontecer nessa terra, aí ele vai para o céu, fica no meio das nuvenzinhas, vestido de branco, com asa de anjo, tocando harpa pelo resto da eternidade. Aleatório a tudo que está acontecendo. Queridos, não tem sentido. Esse céu romano que pintaram para você, ele não existe. Tá? Aí você vai ver umas almas clamando debaixo do trono de Deus, dizendo, até quando, Senhor? Não vingarás o nosso sangue dos que habitam na terra? Opa! Se é sono da alma, por que eles estão acordados? Esse aí acordaram mais cedo? Se o mundo espiritual de quem está em Cristo não tem sentido nenhum mais de conhecimento do que acontece sobre a terra, por que eles estão pedindo vingança? Apocalipse, queridos. Eu não estou usando o livro apócrifo. Seguimos. Verso 3. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. Olha aqui, ó, preste atenção. Não desfaleça, porque Jesus suportou por você. Por que você está desistidinho aí, hein? Ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. Essa doeu, né? Mas não tá fácil, pastor, não tem mais o que fazer. Eu não sei mais o que vai ser da minha vida. Daí, aqui o autor está dizendo, ei, tu ainda não resistiu até o sangue, combatendo contra o pecado. Jesus enfrentou tudo. Suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, estou lendo de novo, do 2 ao 3.
Considerar, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. Olha para Jesus primeiro antes de tu desistir e veja o que ele suportou por você. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ainda não resistisse até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendidos, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Agora tem uma parte que ninguém gosta. O Senhor açoita os que amam e corrige o que tem por filho. Lembra que eu já falei aqui que o Senhor não bate no filho dos outros? Se você já teve essa experiência de ver um filho mal criado de alguém que estava debaixo do seu teto por um momento, ou participando de um aniversário, de alguma coisa, e a criança é muito mal educada. E os pais não estão nem aí, eles não percebem, parece. Perceber, percebe, né? Mas ficam aleatórios porque lhe convém. Porque não gosta de corrigir. E daí não dá vontade, às vezes, de pegar uma varinha e dar neles também? Porque diz, meu Deus, mas que falta de laço, né? Como diz o gaúcho aqui. Nessas crianças aí que não se comportam. Mas você pode fazer isso? É claro que não pode. Deus, da mesma forma, ele não surra quem não é filho dele. Ele não corrige com vara aquele que não é filho. Mas o filho, sim. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Então, se tu aprontar, te prepara para a vara de Jeová. Só para rimar. Eu não gosto da palavra Jeová, né? Mas se você aprontar, se prepara para a vara de Jeová. Porque você é filho. E ele vai te corrigir. Só que é vara. Não vai ser com carinho, não. Não vai ser com abraço. Não vai ser com diálogo, não sei o que, da violência, não sei o que o pessoal fala. Hoje tem um monte de ensino aí. Continuamos aqui, né? Se suportais a correção de Deus, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Ai, o Paulo escreveu isso aqui lá, né? Que filho há que o pai não corrige? Disse, ó, onde é que tu viu em algum lugar um filho que não seja corrigido pelo pai? É, Paulo, se tu visse 2024, tu ia cair para trás da cadeira enquanto tá escrevendo esse negócio aqui. Filhos não corrigidos são o reflexo da falta da palavra de Deus. Muito claro. Olha lá, anota aí Deuteronômio 8:5. Deuteronômio 8:5. Sabe, pois, no teu coração que, como o homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Não, mas Deus não castiga, Deus é bom. É bom. Mas você é filho? Aprontou? Te prepara. E aí Paulo fica aqui como que indignado, né? Se suportais a correção, Deus os trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrige?
Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Filho que não é corrigido é bastardo. Se você nunca corrigiu seu filho, pai que aqui está, você tratou como bastardo. Se você nunca foi corrigido por seu filho, nunca veio por seu pai, sua mãe, nunca precisou de uma vara, eu vejo alguns pais que eu chego a olhar assim, eu fico olhando assim, não, meus filhos, eu nunca precisei dar uma varada neles. É? Então tu tratou como bastardo. Então você foi relapso. Se você nunca precisou corrigir teu filho, nunca precisou dar uma varada nele, nunca fez isso? Não, eles foram assim, eles não eram comportados do jeito que você pensa. Você que era ausente, cheio de traumas. Por isso que você não corrigiu. Não existe filho que não tem que passar por pelo menos uma palmada na sua vida. Não uma varada, porque palmada tem a lei aí eu ia dizer do ex-presidente, mas é o presidente atual também, né? Então, assim, uma varadinha vai ter que tomar nessa vida, queridos. Se não tomar, a Bíblia fala em várias coisas, né? Que a vara é para as costas do tolo. Então, cometeu tolice, vai tomar varada. Aí, às vezes, eu falava com os meus filhos aqui, dizendo assim, ó, vocês fiquem bem felizes, porque toda vez Deus fez uma partezinha bem boa em vocês, a bundinha, né? Redondinha, fofinha, feita própria para tomar varada. Então, é ali que você bate. Agora, a Bíblia diz assim, ó, que o tolo, a vara é para as costas dele. Você nunca tomou varado nas costas. Então, fica bem feliz e agradeço porque foi na bunda. Porque o tamanho da tolice que vocês fazem de vez em quando merecia ir nas costas. Credo, pastor, que palavra! Você é um terrorista. Meu Deus, como você machuca suas crianças. Não, estão bem crescidos aqui. Tá? Eu não estou falando de excesso, não estou falando de abuso, não estou falando de violência, não estou falando de nada dessas coisas. Estou falando de varinha na bunda. Aquela fininha que chega a assoviar cortando o vento, né? Essa é boa. A Bíblia fala várias vezes em Provérbios, né? Fustiga teu filho com a vara. Se você não surrar ele com a vara, ele vai trazer vergonha. Fala também que vara não vai matar ele. Então tem vários ensinamentos aí. 9. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Então, tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem. Os pais são para corrigirem os filhos, não para serem governados por eles. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia. Mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Olha a comparação aqui. Os pais corrigiam como bem pareciam, segundo aqueles que deixavam que era correto. Mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Ninguém vai ser santo se não for corrigido pelo Pai. E na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico, de justiça, nos exercitados por ela.
Alguém gosta de ser corrigido? Alguém gostou de apanhar? A minha mãe, até pouco tempo, quando conversava com os netos, ela falava na frente da gente assim: "Ai, como eu me arrependo de ter surrado, não precisava ter surrado tanto. Eu apanhei já sem merecer e já errei também surrando meus filhos sem merecer". Sabe quando eles aprontam em dupla? E tu não sabe quem é o culpado? Daí todo mundo apanha. É, isso aconteceu comigo e aconteceu com os meus filhos também. Mas é normal. Alguém escreveu normal, olha aí. Acontece isso. Meu pai uma vez instituiu uma lei lá em casa que se alguém risse do outro, apanhava junto. Então ninguém ria mais. E às vezes daí ele chegava e surrava todo mundo e dizia assim: "Para vocês não rirem". Para vocês não rirem, não era sempre, mas às vezes ele fez isso algumas vezes, né. Um aprontava, todo mundo apanhava, nós éramos 3, para que ninguém risse do outro. Tu não tinha feito nada. Mas olha só, isso não era bom. Daí quando minha mãe começa a vir com aquele discurso de arrependimento, dizer assim: "Ah, eu não queria ter batido tanto", tem vezes assim: "Mãe, fica em paz, mãe. Fique em paz, pai. Porque o que apanhei, as varadas que tomei, me fizeram o homem que eu sou hoje". Eu não vou dizer que eu voltaria tudo de novo e apanharia tudo de novo, porque acho que daí seria burrice. Mas eu, se pudesse voltar no tempo, com certeza, me lembraria das várias chineladas, sentadas, varadas que tomei. E evitaria tomá-las, sabendo hoje, é claro. Então, um filho que é educado segundo a palavra, nunca vai ter os pais por inimigos por causa de algumas varadas. Agora, o filho que nunca foi educado segundo a palavra do Senhor, pode não ter nem apanhado, nem uma varadinha, mas desonra, abandona, xinga, se prevalece. E alguns até, desculpe a palavra forte, matam seus pais. Então, a correção dos pais, mas agora a correção do Pai eterno, do nosso Deus, produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela, quem passou por esse período. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Olha a expressão que ele está falando aqui. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Ó, ninguém se privar da graça de Deus. Não achei o texto. Me enganei da referência. Vamos continuar aqui. Então, nenhuma raiz de amargura, né? Fique no seu coração. Quando eu falo aqui de correção, não estou falando de correção correta, né? Não estou falando de abusos e não estou falando de formas erradas. Existem pais que abusaram, erraram em alguma questão, tá? Eu não estou aqui legitimando que toda correção que der na telha
dos pais está correta. Eu ouço muito aqui no Rio Grande do Sul e eu vejo isso com muita dor. Pais falando, avós falando. Vamos lá. 16. E ninguém seja fornicador ou profano. Ó, ninguém seja fornicador ou profano. Como Esaú, que por uma refeição vendeu seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Então, o fornicador, o profano, mesmo que se arrependa depois, tenha um remorso, ele não consegue encontrar arrependimento genuíno, mesmo que com lágrimas o buscou. Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade. Ao sonido da trombeta e à voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhe não falassem mais. Aqui está fazendo uma alusão do povo quando Deus entregava a Torá para Moisés, no Sinai. Porque não podiam suportar o que lhes mandava, o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado ou passado com um dardo. E tão terrível era a visão que Moisés disse: Estou todo assombrado e tremendo. Mas chegaste ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, juiz de todos, e os espíritos dos justos aperfeiçoados. Aqui tem uma descrição do lugar onde nós estamos. Nós já estamos no Monte Sião, celestial. Essa é a igreja dos primogênitos. Os vencedores são os primogênitos. São aqueles que estão nesse lugar. Quem está em Cristo está nesse lugar, no Monte Sião celestial. Aos espíritos dos justos aperfeiçoados, à nuvem de testemunhas. Aos milhares de anjos. Isso aqui é descrito, quem estava na Davar ontem, viu que nós falamos um pouquinho sobre isso, que é descrito exatamente assim no livro de Enoque também. Que é um livro apócrifo, muito útil para estudo. Tá? E muito se entende do mundo espiritual por ele. E toda a teologia cristã, por mais que negue, tirou dele. Eu tenho todos os documentos aqui que mostram que os chamados pais da igreja escreveram a teologia, na questão de angelologia e tudo mais, nessa parte do mundo espiritual, demonologia, eles se basearam em Enoque. Só que é interessante, eles tiraram de Enoque uma teologia, construíram da forma que queriam e baniram o livro da Bíblia, porque ele fazia parte do cano, para que ninguém lesse na integralidade e conseguisse perceber de forma suave, né, mas as diferenças ali aplicadas para benefícios da fé que se pregava na época por Roma. Voltamos aqui. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que a terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou, dizendo: Ainda uma vez comoverei, não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Olha que palavra, hein?
Queridos, esse texto aqui do capítulo 12 tem muitas informações que poderiam ser tiradas. Mas como nós estamos aqui no devocional, nós não temos nem tempo para isso, para aprofundar. Mas eu te aconselho a estudar mais sobre isso e entender o que está falando esse texto aqui. Hebreus é uma carta poderosa e ele mexe com a crença, né, do povo judeu. E no final ele fala aqui que Deus é... Ó, interessante a percepção da graça, né? Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, nós recebemos esse reino, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente. Espera aí, então a graça, mesmo na graça tem que servir? Tem que servir a Deus agradavelmente? Sabe o que ele está dizendo? É que na lei você tinha que servir por obrigação. Na graça você pode servir, você não pode parar de servir. Você vai servir agradavelmente. Com reverência e piedade. Porque na lei não havia piedade, porque era necessário o sangue ser derramado pela iniquidade. Agora, na graça, a lei continua da mesma forma. Entretanto, o sangue já foi vertido. Então, podemos ter a piedade, mas continuar servindo a Deus com excelência. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Aí ele está falando, ó, faça direitinho, porque ele é fogo consumidor. Não queira fazer fora, porque o fogo que fumegava no Monte Sinai, as pessoas ficaram com medo, e todo mundo que se aproveitasse lá morria, não mudou. É o mesmo Deus da antiga aliança, é o mesmo Deus da nova aliança. Só que agora, pelo sangue do seu filho, ele não vê você, ele vê Cristo em você. Por isso que você precisa estar em Cristo. Porque se você está fora de Cristo, você é simplesmente com mais um. Agora, se você está em Cristo, você é filho. Então quer dizer que Deus trata filhos diferentes dos outros? Claro que trata. Então esteja muito claro isso na sua ideia. Certo? Amém, queridos? Deus abençoe a leitura da sua palavra. Que nós sejamos edificados nela. Estamos chegando amanhã. Amanhã é quinta-feira. Último texto, último capítulo do texto da carta. Amém, queridos? Que bom estar com você. Obrigado por você estar junto aqui. Mais uma aulinha aqui no final, tá? Mas é importante você saber sobre isso. E que o Senhor possa abençoar a sua vida. E que você possa crescer. Toda a tua oferta tem que ser consciente. Aí você vai entender o que você está fazendo. Certo? Aí alguém pode dizer assim, mas é só R$1. Só R$1 é uma esmola. Não, querido. Se você dá R$1 todos os dias da semana, tá? Você já deu 5 na semana, você já deu no mês, você já está dando 20. Então já é uma oferta, para quem, por exemplo, é assalariado, R$20 é uma oferta considerável para um propósito. Inteligência nisso. Não se apresente diante do Senhor de mãos vazias, ele fala isso. Então tem gente que dá, vamos dizer assim, eu vou dar 20 num dia, eu vou dar 50 num dia, e depois no restante dos 30 dias você não se apresenta diante dele sem nada na mão. O que você fez? Você se antecipou de uma coisa que Deus te instruiu a fazer gradativamente. É como se cada dia você tivesse uma semente para plantar. Aprenda mais essa. Cada dia você tem uma semente para plantar. Então pega a tua oferta destinada a ser R$20 de vida por cada dia que nós estamos juntos aqui e vai plantando nem que seja de um em R$1. Nunca faça uma oferta que vai faltar, que vai tirar da tua mesa. Porque ofertas são sementes. Mas também não coma a semente para achar que você não é pinto, você não é passarinho para comer semente. A semente, Deus dá semente ao que semeia e pão para o que come. Então quando eu te dá uma semente, pode saber que você semear ela, o pão está garantido já. Porque a Bíblia diz que ele dá semente ao que semeia e pão para comer. Então é isso aí que você precisa aprender. Obrigado pela sua companhia. Um beijo no seu coração. Shalom, shalom.